Tegumento dos animais. O ramo da biologia que estuda os seres vivos é a fisiologia. Dentro da fisiologia, um fator importante é o tegumento dos animais, porque o tegumento é o revestimento dos seres vivos. Quais as funções do tegumento nos vertebrados? Proteção contra micro-organismos causadores de doenças. Outra função, recepção de estímulos do meio externo. O toque, por exemplo, o tato, né? Dor, sentir calor, sentir frio. A gente recebe estímulos por meio do tegumento. Também realizamos, nos peixes e nos mamíferos ocorre a excreção de catabólitos, nos anfíbios ocorre respiração, nas aves e nos mamíferos o tegumento realiza regulação da temperatura, nos mamíferos ocorre a regulação da concentração de sais nos líquidos do corpo por meio do tegumento. Nas aves e nos mamíferos também ocorre o acúmulo de substância de reserva, ou seja, gordura. Também o tegumento também tem a função de ataque e defesa, locomoção nos peixes e até em alguns anfíbios, nas glândulas mucosas e nas aves, que estrutura as penas. Além disso, tem a identificação sexual, na coloração, que também influi no processo de reprodução dos animais. A epiderme nos peixes e nos anfíbios tem glândulas mucosas. Nos répteis, aves e mamíferos, ela é queratinizada. Então, a epiderme queratinizada aparece nos répteis, aves e mamíferos. E essa epiderme queratinizada forma a camada córnea. Essa camada córnea protege o animal contra a desidratação. A epiderme é formada de tecido epitelial e o epitélio é um tecido pluriestratificado, tem vários estratinhos, e se origina da ectoderme. A derme é um tecido conjuntivo que se origina da mesoderme. E a tela subcutânea é constituída de tecido conjuntivo adiposo. O que é isso, tecido conjuntivo adiposo? É gordura. Aparece só em aves e mamíferos. Qual o papel da tela subcutânea? Ela auxilia na regulação da temperatura do corpo e também desempenha um papel fundamental na reserva nutritiva, né? Gordura. Então, assim, dessa estrutura aí que tá aparecendo para vocês, o mais importante é epiderme, derme, tela subcutânea e a camada córnea. A camada córnea aí, nesse esqueminha, tá representada como hipoderme, tá? Pessoal, um comentário. No homem, nós, né, os seres, nós, humanos, né, temos células que não transmitem, mas células portadoras, melhor dizendo, né, do pigmento chamado melanina, né? Como vocês bem sabem. Então, nós, humanos, temos a melanina. A melanina é uma proteína protetora contra os efeitos péssimos, nocivos da radiação ultravioleta. Animais endotérmicos são aqueles que têm um mecanismo interno para manter constante a temperatura do corpo, independente de como esteja a temperatura do ambiente, tá? Então, os animais endotérmicos
regulam a temperatura do corpo. Então, faz com que essa temperatura seja constante. Se lá fora está 15 graus, a temperatura do ser humano vai estar constante, mas não a 15 graus. A temperatura normal de um ser humano está ali entre 35,4 e 36, né? Então, se tiver lá fora 15 graus, nós vamos estar com a temperatura constante, entre 35 e 36 graus. Portanto, exemplo de animal endotérmico, aves e mamíferos, nós, né? Agora, a ectotermia, que é diferente da endotermia, endotermia, temperatura constante, independente da temperatura de lá de fora. Agora, ectotermia, os animais ectotérmicos não têm um mecanismo interno para manter a temperatura constante do corpo. Então, o que eles fazem? Eles usam uma fonte externa para aumentar ou diminuir a temperatura do corpo. Então, a temperatura varia, altera conforme o ambiente. Animais ectotérmicos: peixes, invertebrados, anfíbios e répteis. Para manter a temperatura do corpo constante, os endotermos, como a gente viu, endotérmicos, né? No frio, aumentam o metabolismo. Então, eles consomem mais alimentos, né? Precisam de mais nutrientes e o consumo de oxigênio também aumenta. Quando? No frio, para os animais endotérmicos. Então, para os animais endotérmicos, como eles precisam manter a temperatura constante, o que eles fazem no frio para manter a temperatura constante e não variar de acordo com a do ambiente? Eles aumentam o consumo de alimentos, né? E o consumo de oxigênio. Porque a intensidade do metabolismo aumenta. A taxa metabólica é nada mais, nada menos que o peso por hora. Acontece aí. Quanto maior o animal, menor será a taxa metabólica. É inversamente proporcional. Exercise number 1. Exercício número 1. Níquel náusea, de Fernando Gonzalez. Hoje estou de cuca fresca. Claro, tem 2 lagartixas geladas na sua careca. Putz, mantém o sangue frio. No quadrinho acima, o uso da expressão mantenha o sangue frio deve-se ao fato de esses animais serem. Que animais que a gente está falando? As lagartixas. As lagartixas são o quê? Répteis. Répteis são o quê? Répteis são ectotérmicos. E quem é endotérmico mesmo? Endotérmico, aves e mamíferos. Ectotérmicos, répteis. Peixes, invertebrados e anfíbios. Então, esses animais são ectotérmicos. As taxas metabólicas de um animal são comumente medidas por meio do consumo de oxigênio pela produção de gás carbônico. O gráfico abaixo relaciona a taxa metabólica de um animal endotérmico com a temperatura do ambiente. Endotérmico mantém a temperatura do corpo, independente da temperatura do ambiente. Apresente os dados do gráfico que fundamentam a classificação do animal como endotérmico. Indique ainda a faixa de temperatura ambiental em graus Celsius mais favorável à sobrevivência desse animal. Justifique sua resposta. Bom, em baixas temperaturas, lá 0, 5, né, conforme o gráfico, 5 graus lá, 5 graus Celsius. A taxa metabólica é baixa ou alta? É alta. Então, a manutenção da temperatura do corpo por meio do calor produzido se dá pelo metabolismo ao gastar energia. Então, quando a gente tem baixas temperaturas, a taxa metabólica é alta. E aí, a faixa de temperatura ambiental mais favorável à sobrevivência desse animal é a faixa em que
nós mamíferos temos aí de referência. Por quê? Porque o gráfico se refere a animais endotérmicos, então a faixa de temperatura é entre 25 graus e 35 graus Celsius. E tá pedindo para justificar. Então, quanto menor a taxa metabólica, não há necessidade de mecanismos ativos para manter a temperatura corporal. Então, o gráfico mostra que em baixas temperaturas ambientais a taxa metabólica é alta, indicando a manutenção da temperatura corporal por meio do calor produzido pelo metabolismo ao gastar energia. Entre 25 e 35 graus corresponde à faixa de temperatura ambiental mais favorável para a sobrevivência desse animal, que é endotérmico. As menores taxas metabólicas correspondem a essa faixa de temperatura, indicando não haver necessidade de mecanismos ativos para manter a temperatura corporal. Em seres endotérmicos, o controle de temperatura corporal depende de processos físicos e fisiológicos. Observe esta figura em que estão representadas simplificadamente as trocas de energia entre um animal e o ambiente. O animal aí é o camelo. Essa parte da evaporação da imagem, evaporação saindo do camelo, indica que ele transpirou. A transpiração ocorre por meio das glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas são processo correspondente à sudorese. Sudorese é um mecanismo interno para diminuir a temperatura do corpo. Com base nessas informações e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, cite um mecanismo fisiológico relacionado à evaporação que controla a perda de energia corporal. Explique esse mecanismo. Bom, o mecanismo é a sudorese. A sudorese evita o superaquecimento do corpo. B. Cite um mecanismo fisiológico relacionado à condução que controla a perda de energia corporal. Explique esse mecanismo. Bom, relacionado à condução refere-se à condução de vasos sanguíneos. Então, esse mecanismo é a vasodilatação periférica, onde o sangue chega aquecido na superfície do corpo e irradia o calor para o ambiente. A figura ilustra o comportamento de um animal vertebrado do Cerrado brasileiro. Assinale a alternativa correta com relação à explicação para tal comportamento termorregulador. Bom, esse animal, parece uma lagartixa, é um réptil. Réptil é ectodérmico, né? Que é um pecilotérmico. Certo. Trata-se da endotermia? Não. Endotermia não. Endotermia é quando a temperatura do corpo não varia com o ambiente. Então, não. Os répteis necessitam de altas temperaturas corpóreas independentemente do ambiente habitado? Não. Os répteis apresentam alto metabolismo energético, necessitando aquecerem-se no final da tarde? Não. E D. Trata-se da ectotermia, na qual a temperatura do corpo depende da temperatura do ambiente. Sim, o animal é ectotérmico, é um pecilotérmico, então a temperatura do corpo dele varia conforme a temperatura do ambiente. O gráfico ilustra a variação do consumo de gás oxigênio por alguns animais vertebrados em função da temperatura ambiente. Olhando esse gráfico, quanto menor a temperatura do corpo, maior é o consumo de gás oxigênio. Então, maior a taxa metabólica. Quanto maior a temperatura, menor a taxa metabólica, ou seja, menor o consumo de gás oxigênio. Então, esse é um gráfico de animais endotérmicos. Endotérmicos, aves e mamíferos, né?
A. Entre um sapo, um salmão, um rato, um calango e um periquito, quais têm comportamento metabólico como ilustrado no gráfico? Bom, se é um gráfico de animais endotérmicos, e um gráfico de animais endotérmicos se refere a aves e mamíferos, então o periquito e o rato, que são endotérmicos. Porque em dias frios, animais que apresentam a curva representada no gráfico costumam ter o consumo de oxigênio e o consumo de alimentos elevados, por conta do aumento da taxa metabólica. A doação de sangue por adultos é incentivada, exceto quando se trata de portadores de hábitos comportamentais ou enfermidades que possam representar risco aos receptores. As pessoas interessadas em doar sangue são submetidas inicialmente a uma entrevista e, posteriormente, têm seu sangue coletado para a realização de alguns testes. Nessa entrevista, pergunta-se sempre, entre outras informações, se a pessoa possui alguma tatuagem no corpo. Justifique a importância dessa pergunta. As microagulhas usadas, né, para fazer a tatuagem precisam ser muito bem esterilizadas, porque elas entram na derme. E se a microagulha tiver alguma contaminação, pode causar infecção, porque vai entrar ali na camada dérmica da pele. Esta é uma questão a mais e fica como desafio. Vou disponibilizar os slides com a resolução. Então, é uma questão de desafio para ser resolvida por vocês.